sem paraquedas, sem nada, e saber que nada não vai começar lá embaixo. Isso aí é uma coisa que eu senti na minha vida, que eu já passei pela minha vida. Nossa, eu sou nascido na igreja, desde pequeno sou evangélico, e está na frente muitas vezes não sabemos falar sobre a nossa fé. Eu, no ano de 2011, eu tive que parar minha vida, estudando, trabalhando, me formando. Tive que parar realmente a minha vida, porque eu descobri um problema na minha coluna. Estava parando meus órgãos, parando meu intestino, bexiga, rins. Foi uma situação totalmente indesejável para ninguém o que eu passei. E meus pais orando, os pastores, as igrejas orando, né? E enquanto isso eu querendo ir atrás, eu querendo fazer as coisas, querendo correr atrás da minha cura, eu correndo atrás, me entregava para Deus. E falo, não, eu creio em Deus, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer, Deus vai correr. Ele vai fazer, mas eu não deixava, me entregava na mão de Deus. É a mesma coisa você vai lá, você compra o seu carro, deixa ele lá fora, e toda hora você fica, tipo assim, Deus foi, e toda hora você fica lá fora olhando assim, porque você está lá realmente. Né? Você está confiando, eu também não confiava. Eu dizia, eu achava que confiava, mas Deus permite você chegar até um ponto. Ele vai permitindo você ir, ele vai deixando você ir, Ele deixa você indo, né? E Deus permite você chegar até o ponto que você vê, literalmente, você é totalmente dependente dEle. Eu falo que a minha vida, sou totalmente dependente do Senhor. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu, porque eu tentei já muitas vezes sair da obra de Deus, vendo muitas vezes o ministério do meu pai, da minha mãe, a gente como filho de pastor, irmãos, vocês não sabem o que passa dentro da casa do pastor, que muitas vezes o pastor está aqui só para orar, muitas vezes ninguém ora por ele. Por isso que eu falo, ora pelo seu pastor, ora pelo missionário, pelo pastor Jaime, né? Muitas vezes não recebem críticas, porque nem Jesus agradou todo mundo, imagina o seu pastor que vai agradar todo mundo. E vendo muitas vezes a situação dentro da minha casa, vendo eles se colocando totalmente na obra de Deus, né? Eu me revoltava com isso, assim, nossa, vai deixar as coisas aqui em casa para fazer a obra de Deus? Vai, muito jovem até na época, né? E eu tentei já muitas vezes até sair da obra de Deus, eu falei assim, não quero isso na minha vida, não quero, né? Mas Deus fala assim, opa, vem cá, meu filho, volta, em que você é totalmente dependente de mim, realmente eu sou dependente dele, e eu creio nesse Deus, e eu quero falar desse momento de fé, porque naquele momento que eu vi que não conseguiria mais fazer pelas minhas forças, eu cheguei dentro do banheiro da minha casa chorando, né? Chorava igual uma criancinha de 7 anos, sei lá, uma criancinha mesmo, e chorando, né? Falava assim, Deus, realmente eu não aguento mais, está nas tuas mãos. Mas foi bom instalar de Deus. Deus fez a obra dele completamente. Médico que não aparecia na minha toda hora. Cirurgia que era para fazer, que ninguém fazeria, já abriu as portas. Eu fiquei internado. Eu creio que tudo isso que eu passei, Deus teve um propósito nisso, porque mexeu na minha vida. Eu posso falar que tinha um Mateus antes desse meu vale e um Mateus depois desse vale. Porque o vale, meu irmão, o deserto é para aquele que crê. Meu irmão, talvez você hoje está passando no deserto, não está confiando no nosso Deus. Confia, ergue a cabeça e tenha fé. Amém? Vamos falar de fé. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Marcos 11, 20. Vamos ler do 20 ao 24. Evangelho de São Marcos,
Esse tema é assim, ó, a fé assegura o êxito. A fé assegura a sua vitória. Em Marcos aberto aí, eu vou também em 2 Crônicas 20, que diz assim, ó. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoá. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos profetas, e prosperareis. Isso está em 2 Crônicas 20. Amém? E agora em São Marcos 11:20 fala sobre a figueira seca e o poder da fé. Podendo eles pela manhã, viram que a figueira, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. E o que Jesus respondeu: Tende fé em Deus? Em verdade vos digo que alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que dizer, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebeste, será vosso. Você está pedindo em oração o que você deseja? Você está crendo realmente? Ou você está pedindo e ao mesmo tempo que vem aquela barreira, aquela tempestade na sua vida, você já vira as costas por murmura? Meu amado, é difícil ser um Jó, né? Todo mundo lê a palavra, todo mundo conhece a palavra lá de Jó. Jó creu, Jó não murmurou, mas somos fatos também, murmuramos. Eu murmurei. Quantas vezes que eu murmurei, vendo que tudo que acontecia comigo, aí você começa a jogar na cara de Deus, não parece? Você começa: Senhor, eu fiz isso. Senhor, quantas vezes eu fui lá para a sua igreja? Senhor, eu tocava. Senhor, eu movimentei jovens. Senhor, quantas vezes eu fiz isso? Tentar fazer um tete-a-tete com Deus, né? Jogar na cara. Meu irmão, a palavra de Deus, irmão. Vamos pedir, vamos crer. Não murmurar, que pela fé Deus vai dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Assim como Deus está até hoje dando a vitória para a minha vida. Até hoje Deus está me fortalecendo. Até hoje Deus está me guiando. Até aqui o Senhor tem me ajudado. E até aqui o Senhor tem ajudado você também. Talvez você hoje está passando por uma situação difícil nessa tarde, nesse mês, nesse ano. Esse ano, desde o início do ano, começou uma tribulação na sua vida. Esse mês que deu uma reviravolta na sua vida, na sua casa, no seu lar. Mas olhe para trás. Veja o tanto que Jesus fez na sua vida. Enquanto eu procurava, e muitas vezes eu me ceguei pelo que Deus já tinha feito na minha vida. Eu olhei para trás e falei: Deus, quantas vezes eu murmurei contra ti, mas eu olhava para trás e disse: não, realmente Deus me guiou até aqui. Deus me deu saúde, Deus me deu uma família que é abençoada, Deus me deu bênção financeira. Quantas vezes nós temos até que olhar para trás e ver o que Jesus já fez na nossa vida e saber que Jesus fará na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia lá em Efésios 3:20. Em Efésios 3:20 fala assim: ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Amém? Você crê nisso, irmão? Talvez você está pedindo uma coisa tão íntima para Deus, Deus pode fazer muito mais.
Deus pode fazer muito além daquilo que você está pensando, está pedindo, meu amado. Basta você crer nele, basta você ter fé, basta você firmar no pensamento em Deus, basta você firmar com Cristo. Igual a pastora estava falando, a gente estava comentando até ontem, talvez as pessoas ficam murmurando contra Deus: se Deus quiser eu vou vir na igreja. Ô meu irmão, Deus quer que você venha na igreja, depende de você também. Depende de você também, a sua ação está vindo aqui adorar o nosso Deus, buscar ser rendido realmente nas orações, buscar o nosso Senhor, clamar o nosso Deus. Talvez você coloque uma escadinha: se Deus quiser, está muito frio, né? Meu irmão, frio é do Senhor, calor é do Senhor. Se está calor, não vem na igreja, se está frio, não vem na igreja. E Deus quer fazer tantas coisas na sua vida. Deus quer prosperar a sua família. Deus quer abençoar a sua vida. Ele está pedindo para você crer nele, tenha fé e não murmurar. Vamos crer que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É a obra dele, meu irmão. Pela fé eu clamei, pela fé eu pude enxergar o que Deus tem na minha vida. Vou falar para você que a vida, o próprio nome de Deus fala que todos tereis aflições, mas tem com ânimo vencer o mundo. Aflições vamos passar, aflições todos vamos ter, mas como ele venceu o mundo, nós temos que ter fé que como ele venceu, nós venceremos também, meu amado. Voltando a falar sobre a fé é um dever fundamental. A fé é uma arma de defesa. A fé é o elemento indispensável à religião. A fé é a essência da oração. O que adianta orar sem fé? O que adianta clamar sem fé? Em Tiago 5, fala sobre oração. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que todos dá liberalmente a não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhantemente a onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Se você está com pouca fé, peça fé para Deus. Fala: Senhor, dá sabedoria. Eu peço sabedoria todo dia para Deus. Eu peço porque somos falhos. Eu peço todo dia que o Senhor capacita-me, Senhor. Usa a minha vida, ó Pai. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Aumenta a minha fé. Aumenta a sabedoria. Que nós venhamos ganhar almas, irmãos. Nós venhamos ter fé. Que Birigui. Hoje estamos aqui nessa região, né? Aqui o bairro, como chama o bairro? Isabel Marinho. Estamos aqui. Eu creio que por essa igreja nós podemos ganhar todo esse bairro. Não só como todo esse bairro, mas toda a Birigui. Não só como toda a Birigui, como todo o estado de São Paulo, como todo o Brasil. Você tem fé? Eu tenho fé. A fé move montanhas, meu irmão. Amém? Se a fé move montanha, como você não vai conseguir a sua bênção? Você está pedindo? Passa a ter fé, passa a crer no nosso Deus. Amém? Quero pedir para vocês colocar de pé. Comece a adorar o nosso Deus. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Assim como eu já pude ver, já pude presenciar, com todo o meu tempo já de evangelho,
acompanhando igrejas, eu já vi coisas sobrenaturais acontecer. E creio que nosso Deus, o mesmo Deus que fez ontem e fará hoje, e creio que o mesmo Deus que agiu na minha vida, que mostrou para mim o que é ter fé, Ele possa mover sobre a sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça, prostrem no trono de Deus. Comece a buscar o nosso Deus. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir o que tu queres. Comece a pedir a Deus e fala assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vem, Senhor Jesus, tua, Pai, na minha casa, no meu lar. Abra as portas, as janelas do céu. Ministra, meu Pai, com o teu sobrenatural. Abra sua boca, comece a glorificar o nosso Deus. Fala: Santo, Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Ele quer ouvir a tua voz, meu amado. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Jesus, nas nossas vidas, Senhor. Acrescenta-nos, ó Pai, a fé. Acrescenta-nos a sabedoria de Ti, Senhor Jesus. Vivifica-nos, ó Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Pois nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, a Tua presença, ó Pai, o Seu sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti, ó Pai, nós pedimos a Tua direção e cremos em Ti, ó Pai, aumenta a nossa fé, ó Pai, pois nós somos falhos, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, encha-nos, ó Pai, do Teu poder, encha-nos, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Vivifica-nos, ó Pai, da Tua presença, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus.